Graça e paz a todos, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Meus irmãos, quero fazer aqui um esclarecimento, sobre a live de ontem, aonde eu disse que a batista que eu tinha ido era reformada, era uma batista reformada, era uma igreja reformada. Alguns irmãos entraram em contato comigo e disseram que não é reformada, é uma batista de confissão, batista brasileira, Basicamente, igrejas reformadas são igrejas de linhas teológicas calvinistas, E tem as igrejas de linhas teológicas arminiana, tá? Então essa batista de ontem não é a igreja reformada. Porém, lá tem muitos irmãos que se identificam com a fé reformada, Tudo isso aqui é sobre a salvação, tá? Os calvinistas, eles entendem que Deus predestinou certas pessoas para a salvação, E Deus não viu nada de bom nem nada de ruim e predestinou algumas pessoas para a salvação. E os arminianos vão dizer que Deus, ele previu no futuro que essas pessoas creriam, E posteriormente teriam a fé até o fim, E Deus predestina essas pessoas, tá? Então, basicamente é isso, tá? Tem ainda a eleição incondicional, tem a graça irresistível, Que isso aí são outros pontos também, tá? Mas o esclarecimento é esse. Os irmãos que se identificam com a fé reformada e querem congregar lá na Igreja Batista são bem-vindos, Os irmãos falaram, são bem-vindos. Tem muitos irmãos de fé reformada lá nessa Batista. Batista Central de Campinas, tá? Igreja Batista Central de Campinas. E quem está saindo da CCB, mas não quer congregar na igreja reformada, quer congregar na igreja arminiana, então também você é bem-vindo nessa igreja batista, tá? Os irmãos lá não entram em conflito, entre as linhagens teológicas aí, tá? Então, igrejas reformadas, basicamente são as igrejas presbiterianas e as igrejas batistas, Algumas igrejas batistas são da linha da fé reformada, tá? Igrejas arminianas, aí vai ter a metodista, Assembleia de Deus, a igreja do Nazareno, basicamente também são essas igrejas aí, tá? E a CCB, o que é, Rogério? A CCB tem um pouco de cada coisa, tá? A CCB ela tem um pouco de arminianismo, um pouco de calvinismo. Basicamente é isso aí. Tá bom, pessoal? Então, para ficar esclarecido, tá? A Igreja Batista Central de Campinas não é uma igreja reformada, ainda que os reformados são bem-vindos lá, Quem é da linha calvinista. Inclusive o irmão que falou comigo, ele se identifica com a linha calvinista, para a salvação, tá? Mas o pastor dele lá, o mentor dele, o pastor e alguns irmãos são arminianos, então tá tudo certo, tá? Irmãos, igreja não é para falar de Calvino, igreja não é para falar de Armínio, igreja é para falar de Jesus, de salvação, de fé, para repugnar o pecado, afastar o pecado, viver em santidade, viver em santificação, viver em harmonia, como diz o Salmo 133, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, tá bom?